Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo onde eu quero falar um pouquinho sobre os resumos perfeitos para concursos, se vale ou não a pena fazer resumo, qual é a minha opinião pessoal e o quanto que eles podem ou não te ajudar nesse processo. Então fica comigo e vamos para cima entender um pouquinho sobre resumos eficientes para concursos públicos, provas em geral. Meu nome é Thiago Pereira, se você não me conhece, sou auditor da Receita Federal, aprovado em 16º com 24 anos, depois de muitas reprovações, fracassos, insucessos, desafios e dificuldades. Não sou nerd, não sou gênio, se eu conseguir você também consegue. Existe um processo pelo qual você vai ter que passar e principalmente um aprendizado fundamental que você vai ter que ter. Aprender a aprender, aprender a você dominar o teu cérebro, as tuas emoções, a tua rotina e também as estratégias de estudo. Agora, tudo isso se resume em 3 pilares. Se você quer entender um pouquinho mais sobre como aprender a dominar os 3 pilares da aprovação, no final desse vídeo, clica no link aqui embaixo para você conhecer um pouquinho mais formas que eu posso te ajudar, inclusive estando ao vivo comigo, uma vez por mês ali junto com todos os alunos para você poder tirar suas dúvidas diretamente comigo ali, cara a cara, tá bom? Quais são então os resumos perfeitos para concursos? São aqueles feitos por você da forma correta. Primeiramente, o que são resumos? Qual é a finalidade de um resumo? Você pode entender simplesmente o resumo como condensar muita informação em um material pequeno. Então você tem ali centenas de páginas que você tem que estudar e você tem que ter a habilidade de condensar toda aquela informação, de selecionar o que realmente importa, condensar, esquematizar e colocar em poucas páginas. Talvez 1, 2, 3, 5 páginas, 10 páginas, o que você teria ali em 100 páginas. Para que você otimize a sua recuperação, para que você otimize o teu processo de revisão, para que você tenha um material condensado, ou então você vai ter que ficar indo toda hora no material gigantesco para reestudar aquilo ou revisar em cima de todo aquele material. Agora, vale a pena sempre fazer resumos? É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, quais são os principais erros e algumas dicas sobre como fazer um bom resumo para que você consiga de fato ter um material eficiente que vai te ajudar a acelerar o teu processo de aprendizagem. Importante, o resumo ele serve para clarear a tua informação, ele serve para condensar a informação e você tem que fazer ele de forma que você utilize as suas memórias visuais, sinestésica, você tem que criar o resumo para que ele funcione para o teu cérebro. Por isso que o resumo perfeito nunca pode ser o resumo de alguém. Comprar resumos prontos é um grande erro. Pode até funcionar depois de muito estudo em cima dele. Pode até otimizar de certo modo os teus estudos. Mas ainda assim, você está jogando muito tempo fora, porque não foi você que criou, não foi o teu cérebro que trabalhou, que esquematizou, que utilizou ali a memória dele, que criou conexões, conceitos, interligações a partir da tua experiência. O resumo perfeito tem que ser feito por você. Assim o teu cérebro vai se engajar na atividade e vai fazer funcionar do jeito que tem que funcionar. Quais são os 4 erros nos resumos? Primeiro erro é querer já estudar e ir anotando e fazendo resumo ao mesmo tempo. Então você está conhecendo a matéria, conhecendo o assunto e já vai resumindo. E aí o segundo erro entra junto, é você ir transcrevendo, você ir meio que copiando partes do texto, acreditando que, não, Thiago, mas eu aprendo melhor escrevendo. Mentira, você está se enganando, é uma falsa sensação, especialmente quando a gente fala de memória de longo prazo. Se você está estudando pela primeira vez um assunto e já está escrevendo, é como se você estivesse lendo 2 vezes. E você não está nem focado na leitura de fato para entender e nem na escrita de fato para criar. Você está só transcrevendo, copiando. Não funciona, é perda de tempo. Então não resuma já quando você estiver estudando aquele assunto pela primeira vez. Não transcreva ou simplesmente copie partes do texto, isso também não vai funcionar. Não queira anotar tudo. Resumir não é anotar tudo que você ouve, tudo que você vê, tudo que você lê, tudo que você escuta. O resumo não é isso. O resumo é algo muito otimizado, muito esquematizado, com palavras-chave, frases-chave, pequenos conceitos criados por você. Pegar resumo dos outros também é o 4º erro. Vai talvez poupar tempo para não fabricar os teus resumos, mas não vai te trazer qualidade e memorização de longo prazo, tanto quanto poderia se você se dedicar a criar os teus resumos ao longo do processo de estudo. Agora, Thiago, você recomenda fazer resumos? Eu, pessoalmente, via de regra, a minha resposta é não. Não faça resumos. Você vai perder muito tempo que você poderia estar estudando, grifando, resolvendo questões,
revisando de forma ativa, revisando pelas suas marcações, revisando pela resolução de questões, e você está gastando tempo escrevendo. Muitas vezes você nem depois pega aquele resumo para fazer. Então eu não recomendo. Por quê? Porque 99% das pessoas encaram o resumo como: eu leio, eu reescrevo, eu faço um monte de páginas, cheio de conteúdo, cheio de texto, a partir de um material que eu fiquei copiando, e depois eu fico lendo aquilo repetidas vezes, acreditando que eu vou aprender mais e melhor. Isso não é o processo correto, isso não é resumir. Então eu não recomendo, porque 99% das pessoas fazem assim e está errado. Não faça resumos. Tiago, mas então quando que você recomenda fazer resumos? Eu vou falar quando eu recomendo e vou te falar algumas dicas que eu te dou para fazer esses resumos quando você for fazer de acordo com o que eu recomendo. Se você estudar com qualidade, de forma ativa, fizer recordações ativas, revisões ativas, até mesmo por marcações, mentalmente, que é a recordação ativa, e resolvendo questões constantemente, você certamente já vai ter uma média de desempenho de no mínimo 70% na matéria. Então você já está aprendendo e já está se recordando e acertando 70% da matéria. Por que revisar 100% da matéria? Por que perder todo esse tempo? Gaste o teu tempo, talvez, para criar resumos desses 30%, que é o que você está errando, para criar resumos dos erros, resumos somente dos pontos críticos que você ainda não lembrou. E aí, quando você for criar esses resumos, você já leu, já estudou, já revisou, já fez marcações, já resolveu dezenas, centenas de questões. Então você já sabe como que cai nas questões, aonde você está errando, quais são os pontos críticos, quais são os pontos mais cobrados. E aí você tem tudo isso para direcionar os teus resumos. É assim que você tem que encarar resumo. E aí as dicas que eu te dou são: não faça resumo logo no início da leitura. Faça somente depois de todo esse processo. Não faça resumo de tudo. Faça somente dos teus erros, desafios e coisas que você está esquecendo rotineiramente. Utilize esquemas, não faça resumo textual. Sempre faça por esquemas, mapas mentais, tabelas. Abuse e use de forma abundante de setas e tracinhos. Use palavras-chave, pequenos conceitos-chave, mnemônicos, associações. Escreva com as suas palavras. Não utilize transcrição do texto. Não repita somente o que está escrito. Tente escrever com as tuas palavras. Criar o teu resumo. Não é copiar a matéria para um resumo. É criá-lo. Criação é estudo mais ativo que existe e vai acelerar muito a sua memorização de longo prazo. Coloque sempre nos resumos principais ideias, conceitos importantes, ressalvas desses conceitos, exceções desses conceitos. Chame atenção no teu resumo por grifos do que realmente é mais cobrado, o que você mais errou dentro dessa parcela de erro, que é onde tem que cair ali, tem que se resumir o seu resumo, focar nos teus erros, nos teus desafios e não no que você está acertando. O que você está acertando, você continua por meio de recordação ativa, marcações e resolução de questões. Entenda que o resumo ele é dinâmico, você vai sempre complementar ele de alguma forma, então deixe espaços em brancos ali, faça um resumo bem limpo, amplo, porque você vai colocando informações ao longo do tempo, resolvendo mais questões, coisas que você erra, conceitos a mais, entendimentos que você ganha ali no próprio acúmulo do conhecimento. Isso também é fundamental, tá bom? O resumo tem que ser muito visual, de forma limpa e que funcione para você. Não é, tem que ser mapa mental, tem que ser esquema. Não, faça do teu jeito. Você certamente tem um jeito de esquematizar a informação, uma estrutura que vai funcionar para você. E é por isso que você tem que fazer o resumo. Largue o perfeccionismo. Não existe perfeição. Não queira fazer tudo lindo, maravilhoso, cheio de corzinha, florzinha. Não é isso. É fazer algo assim, interessante para o teu cérebro, que o teu cérebro bate o olho e fala: cara, eu me sinto bem olhando para isso. Se você encontrar isso, é a sua forma, mas tente ao máximo transformar isso em esquemas, mapas, pontos pequenos e não texto. Se você tiver muito texto, é quase que uma leitura. Não é essa a função do resumo, tá bom? E acima de tudo, lembre-se, não existe a técnica perfeita, o método único, o método perfeito. Por isso que eu digo que pode funcionar para você, como pode não funcionar, se você tem muito tempo disponível ou não, se você já está muito avançado e agora quer fazer uns resumos um pouco melhores ou não, se você está no início, faça menos resumos, primeiro estude, aprenda, resolva questões, chegue num desempenho ali de 70%, 75% para depois talvez trabalhar em cima de resumos pontuais das matérias. É você encontrar o seu caminho, tá? O seu caminho é fundamental. Eu digo que o método científico, estudo,
revisão, intercalação, espaçamento, isso é um método cientificamente comprovado para você aprender. Agora, como você vai fazer isso? Quais são as ferramentas que você vai utilizar? Resumo, mapa mental, esquema, flashcard. Isso são ferramentas e você vai ter que aprender a usar essas ferramentas, encaixar elas da forma que funcione para você. Isso é mais importante. Agora, resumos são muito bons em determinado momento e feitos da forma certa. A maioria não faz da forma certa, quer fazer a todo momento e é por isso que eu, pessoalmente, não defendo que você faça resumos, pelo menos no início e um bom tempo dos teus estudos. Trabalhe em cima do material, marcações, recuperação ativa, resolução de questões. E depois faça resumos das suas dificuldades, desafios, pontos críticos e você vai ter esse material condensado para você revisar mais rápido, cada vez mais, principalmente depois no reta final. Beleza? Espero que você tenha gostado. Deixa o teu like. Coloca o teu sininho, se inscreva aqui, ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, se você tem alguma dúvida, se você tem algum vídeo que você gostaria de ver aqui no canal. Forte abraço, seja consistente, seja intencional, foca no processo que a tua aprovação será inevitável. Até o próximo vídeo, tamo junto!